Fala turma, voltando aqui, né? O telefone tocou, fui obrigado a fazer uma pausa. Mas então aqui voltando à densidade, aqui, né? Eu botei a fórmula para você, porque aqui ele coloca como legenda. E aí ele dá um exemplo aqui, né? Que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico de ferro. Ele não dá nenhum exemplo de cálculo matemático, né? Ele só faz essa relação mostrando para você quem é mais denso. Ó. A densidade do ferro, esse valor aqui, é maior que esse, né? E densidade é uma relação para você descobrir a quantidade de espaço vazio. Na realidade é isso, tá? O cara que tem menos espaço vazio, ele é mais denso. Então o ferro ele é mais denso, mais conciso ali do que a água, né? Quando você coloca água e óleo no mesmo recipiente, o óleo ele fica em cima, a água fica embaixo. Porque a água é mais densa que o óleo, né? O óleo é menos denso que a água. Quando você pega, ó, esse é um exemplo bom também. Quando você pega uma placa de isopor, por exemplo, e coloca na água, o isopor vai boiar. O isopor, ele pode ser grande pra caramba, né? Mas ele é leve ainda, consegue ser leve. Mas mesmo com aquela massa toda, né, com aquele volume todo, não é nem aquela massa, mas aquele volume todo, ele consegue ser muito leve. Por quê? Porque ele é pouco denso. Aí quando você coloca ele na água, ele fica em cima e a água embaixo, né? Não é por isso que a água não se mistura com óleo, né? É um outro fator, né? É uma situação que a gente chama de polaridade, né? A densidade ela justifica o óleo ficar por cima e a água por baixo, tá bom? E aí é a quantidade de espaço vazio que tem lá no cara. O grau de dureza, né? Tranquilo, a gente tem as substâncias que tem seus graus de dureza aí. O calor específico, que é aquela quantidade de energia que você precisa elevar 1 grau de 1 grama. Então ele pega 1 grama ali, tem 1 grama de substância aqui, e aí ele quer elevar 1 grau. Então, por exemplo, né, então tem essa substância aqui, 1 grama dela. E aí essa substância ela está a 25 graus Celsius, vamos dizer. Então eu quero elevar para 26. Então eu pego 1 grama e elevo para 26. Calor específico é isso. É a quantidade de energia que eu preciso para elevar 1 grau de 1 grama. Quanto de energia eu preciso para fazer isso? Tem substância que precisa de uma quantidade de energia baixa. O cara aquece muito rápido, como ferro. Tem substâncias que precisam de uma quantidade de energia maior para elevar a temperatura, como a água, né? Vamos ver o que ele dá de exemplo. O calor específico da água é 1 e do álcool é 0,58, ou seja, cada substância apresenta um calor específico. Ele só falou isso, né? Mas aqui o que dá pra gente entender é que o álcool ele vai aquecer muito mais rápido do que a água, porque ele precisa de menos energia. Se tu vai botar um pouquinho de energia, ele vai ter aquecido. Tu vai elevar 1 grau de 1 grama. A água não, a água você precisa de uma quantidade de energia maior, né? Você vê que as panelas que você tem na sua casa aí, elas provavelmente, porque eu já tive panela com cabo do mesmo material da panela. Então o cabo era de metal. Então tu ia pegar a panela, tu não conseguia. Mas geralmente o cabo é de um material diferente. Por quê? Porque o alumínio, o calor específico dele é baixo, então ele precisa de pouca energia para elevar 1 grau, né? E o cabo é um plástico trabalhado ali, né? Um material diferente. Um material que o calor específico é mais elevado, então ele não vai aquecer com tanta facilidade. O cabo pode até ficar quente, mas ele não vai estar tão quente quanto a panela. Tranquilo? Geralmente eu falo desenhando, eu não desenhei, né? Porque eu gosto que você visualize, porque eu acho que você vai viajar comigo aqui, ó. Então eu tenho a minha panela. Eu tenho o meu cabo aqui, ó. Aí vamos supor que esse cabo aqui seja de plástico, tá? Coloquei a energia aqui, que é o fogo. Como esse cara, o calor específico dele é baixo, então a temperatura dele vai ser elevada muito mais rápido. Ele precisa de pouquinha energia, e eu estou botando muita. Então ele está aquecendo muito. Esse cara aqui, o calor específico dele já é mais elevado, né? Se você parar para prestar atenção, a panela ela vai aquecer muito mais rápido do que a água dentro, né? A panela ela vai conseguir isso daí. Por quê? Porque o calor específico da panela é menor que o calor específico da água, tá bom? A gente tem a condutibilidade aí, então tem matéria que conduz bem calor, né, ou eletricidade, e tem matéria que não conduz bem, né? Então, por exemplo, metal, como a panela aqui, vai conduzir calor muito bem, vai conduzir corrente muito bem. Já um pedaço de madeira, meu lápis, não vai conduzir calor bem, né? Posso botar essa ponta no fogo, ela vai queimar, mas eu vou segurar aqui nessa outra extremidade, ó, e não vai chegar até mim. Se eu faço isso com um metal,
Ele vem através do metal, o calor vem, porque conduz bem calor. Conduz bem corrente elétrica, tá bom? Magnetismo aí, né, que são os ímãs, tranquilo. Coeficiente de solubilidade, né? Coeficiente de solubilidade é aquela capacidade que o cara tem de ser solúvel ou não. Não, é até um equívoco, falei besteira. Na verdade é o quanto solúvel ele consegue ser numa determinada proporção. Por exemplo, o da água, não sei se ele dá ali como exemplo, depois eu vou ver. São 100 gramas de água para 36 gramas de sal de cozinha. Então você pega um copo d'água, você coloca a sua água ali, aí você tem 100 gramas de água aqui, tá? Pesei meu recipiente e vi que tem 100 gramas de água. Coloquei 36 gramas de sal. Beleza, eu não vou conseguir ver o sal, porque esse é o coeficiente, esse é o ponto máximo. Se em 100 gramas de água eu colocar 40 gramas de sal, 36 gramas vai ficar aqui, disperso. E 4 gramas começa a se depositar. Provavelmente você já passou por isso. Você começa a colocar sal ali na solução ou açúcar. Se você colocar muito açúcar, colocou pouquinho açúcar, tu mexe ali, tu não vê na água. Se tu colocar muito, ele vai começar a depositar tudo no fundo. Quando você faz seu suco, que você exagera no açúcar, ele fica todo no fundo do copo ali, porque você ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Porque tem uma quantidade, uma proporção exata para a água solubilizar o açúcar ou solubilizar o sal. No caso do sal, a proporção é essa: 100 gramas de água para 36 gramas de sal. Se você ultrapassar essa quantidade de sal, o sal vai começar a ser depositado no fundo, né? Ele falou aqui, ó, tá? É a nossa temperatura ambiente, né? Ele fala um pouquinho aqui da tenacidade, né? Que é a capacidade de choque mecânico ali, né? A capacidade do cara suportar aquele impacto. Maleabilidade, né? Muito nas lâminas, né? Metais são muito maleáveis, né? Então a gente consegue ter uma moeda de cobre, um filamento de cobre, né? A gente consegue fazer isso daí. Ductibilidade, né? Que é a maleabilidade dos metais, tá? E aí, propriedades funcionais. Fenômenos físicos e químicos, né? O fenômeno físico, né? O químico eu já até antecipei um pouco quando falei isso aqui, né? Os fenômenos físicos são aqueles fenômenos em que eu não tenho alteração da matéria. Então a matéria ela continua sendo a mesma, tá? No químico eu vou ter alteração da matéria. Aqui, por exemplo, eu posso citar no físico a mudança de estado físico da água, por exemplo. Então, água-gelo, quando a água tá gelo, tá um sólido, né? Eu tenho H2O, água-gelo. A minha água líquida, né? Vou botar aqui sólida, líquido. Minha água líquida é H2O ainda. E a minha água gás é H2O. Eu estou escrevendo aqui, mas não está filmando. É tudo H2O, água sólida H2O, líquido H2O, gás H2O. Eu não tive uma transformação da matéria química, eu tive uma transformação física. Ela mudou o estado físico dela, foi de sólido para líquido, de líquido para gás, tá? Quando eu pego o ferro, como falei, acho que foi até no primeiro vídeo, né? Mais o oxigênio, eu tenho dois elementos distintos que se unificam aqui, ó. Então eu tenho aqui uma reação química. Eu tenho a transformação na matéria. Eu tenho ferro que em contato com o oxigênio me gera o óxido de ferro, tá? Isso aqui é uma reação química. Isso aqui não. Isso aqui é um fenômeno físico. Tá bom? Um corpo caindo é um fenômeno físico. Você não tem alteração da matéria. Ele pode quebrar. O copo caiu, quebrou, mas ainda é vidro ali. Esses são os cacos do copo. O copo não se transformou em alguma outra coisa, como a combustão, onde eu posso queimar esse pedaço de madeira e aí ela vai evaporando, se transformando em outra coisa. Eu tenho até liberação de água em combustão. Não sei se vocês sabem disso, mas eu tenho, tá? Então eu tenho os físicos e tenho os fenômenos químicos, né? Aqui ele vai me dar os estados de agregação, né? Vou tentar ser bem básico aqui, porque o vídeo já está se alongando. Eu acredito que o primeiro tenha ficado em torno de 10 minutos. Esse está em 10, já estou estourando 20. Apesar de ser legal, acredito que você já tenha visto isso no nono. Então eu vou dar aquela enxugada maneira para você, tá? Qual é a diferença, então, se eu tenho água sólida H2O, água líquida H2O e gás H2O? A diferença é a proximidade das moléculas.
Tá? Então, quando as moléculas estão muito juntas, eu tenho um sólido. Quando elas estão levemente dispersas, eu tenho um líquido. E quando elas estão muito dispersas, eu tenho gás. Então, aqui as moléculas estão muito agrupadas, ó, no sólido. No sólido está todo mundo agrupado, tá vendo? No líquido, as moléculas estão um pouquinho mais afastadas. E no gasoso, elas estão completamente dispersas. Tá? Então, é isso. Essa é a diferença, né? O estado de agregação aí, tá? Aí eu tenho aqui, vou usar o do livro, ele me dá aqui, ele me dá esse aqui, mas eu quero construir, porque eu acho que vale a pena. Sólido, vou até melhorar a letra aqui. Recomeçar, ó, sólido, líquido, vou abreviar, e gasoso, tá? Gás. Quando eu passo do sólido para o líquido, eu digo que esse processo é um processo de fusão. Quando eu passo do líquido para o gasoso, eu digo que esse processo é um processo de vaporização. A vaporização ela pode acontecer de duas maneiras: evaporação e ebulição. Evaporação é aquele processo espontâneo, é a poça secando. Quando a poça seca, você tem um líquido passando para vapor, para gás. Processo de vaporização que a gente chama de evaporação. Sua roupa no varal secando, é evaporação. Tá? Ebulição é quando você tem formação de bolha. Então você pega a água, você coloca na panela e leva ao fogo. A água vai começar a ter formação de bolha ali no fundo, ela vai ebulir, certo? E até que a gente fala que seca, né? A água secou. Beleza, ela secou, ela passou de líquido para gás. Processo de vaporização. Ela sofreu um processo de ebulição. E a ebulição da água, não sei se vocês sabem, mas vocês vão saber a partir de agora, que é de 100 graus Celsius. Quando ela bate essa temperatura, a água passa de líquido para gás. Evaporação é temperatura ambiente, então vamos dizer a nossa aqui, né? 25 graus Celsius. Ela vai evaporar também. Ela vai passar de líquido para gás também. Só que isso aqui vai acontecer de uma forma mais demorada, vai levar mais tempo que ebulição, tá bom? Então ele fala aqui da fusão, ele fala da ele já falou da solidificação, tá vendo? Ele segue a linha dele ali. Então, ó, do sólido pro líquido, fusão. Do líquido pro gás, vaporização. Do gás pro líquido, condensação, vou abreviar. Do líquido pro sólido, solidificação. Tá? Então, quando você tem lá o cara do gás condensando, ele vai para o estado líquido, tá? Uma coisa que eu acabei não falando é o seguinte: isso aqui é com aumento de temperatura. Então você tem o gelo. Se você aumenta a temperatura, ele vai para líquido. Se você aumenta ainda mais a temperatura, né? No caso da ebulição, ele vai para gás. Tá? Então fusão eu tenho com aumento de temperatura, vaporização com aumento de temperatura, né? Com exceção da evaporação aqui, mas eu estou induzindo o cara a mudar o estado físico. Se do sólido para o líquido, do líquido para o gás, eu tenho aumento de temperatura, o inverso, a redução, faz com que o gás vá para líquido e o líquido vá para sólido. Então aqui eu vou ter redução de temperatura. Então, quando você sai de manhã, às vezes, para trabalhar, naquela época de frio, porque tem molécula de água aqui na atmosfera, que é o que a gente chama de umidade, é água no estado de vapor, ali no estado de gás. O mais correto é falar vapor, né? Vapor de água, porque ele vai estar no vapor. Tem uma diferença leve entre vapor e gás, tá? Então a gente fala vapor de água. Vapor de água na atmosfera, né? Que é minha água aqui, ó. Vou botar o V de vapor até, vai ficar legal. Ó, é vapor. Isso aqui tá na minha atmosfera, tá aqui ao meu redor, né? Se esse cara que é vapor, gás, ele reduz a temperatura, ele condensa. Aí tu sai de manhã para ir para a escola ou para fazer qualquer uma atividade. Você sai bem cedinho, na época do frio. Você vai ver que o vidro do carro está cheio de gotícula de água. Por quê? Porque a água da atmosfera, quando dá madrugada, a temperatura cai. Ela que está a gás, ela condensa e vai para líquido. Você consegue enxergar. Quando você pega a sua garrafinha de água, o seu copo d'água, tem seu copo d'água aqui, essa água aqui interna está gelada, porque estava na geladeira. A água que está aqui do lado de fora, ela começa a encostar na garrafa. A temperatura dessa molécula cai. Essa molécula condensa. Por isso que a sua garrafa ela fica, entre aspas, né, suada.
né? A água não está saindo dentro da garrafa, a água está lá dentro. Só que você está captando a água da atmosfera, porque você está fazendo com que a temperatura dessas moléculas ao redor caia. Aí quando entra em contato e cair, ela vai condensar, tá? E do líquido para o sólido nós temos a solidificação, e é isso que ele joga aqui. Fusão, solidificação, vaporização, aí ele divide, ó, evaporação, ebulição, tá bom? Calefação é aquela mudança de estado que é muito rápida, então você pega, por exemplo, uma panela, bota no fogo ali e você dá aquela borrifada de água. A água bate, né? Chega a fazer aquele barulhinho de tostar, né? É calefação. É quando ela muda de uma forma muito acelerada. Aí nós temos a condensação ou liquefação, né? E essa daqui ele poderia juntar, porque esse diagrama aqui eu acho que é mais legal, ó. Vendo? É o que eu tentei fazer, ó. Do sólido para o líquido, fusão, você aquece. Do líquido para o gasoso, vaporização, você aquece. Do gasoso para o líquido, você resfria, a temperatura cai, né? Redução de temperatura, ó. Liquefação, né? Ou condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Aqui tudo eu estou tendo aquecimento, ou seja, aumento de temperatura. Aqui eu estou tendo redução de temperatura nesse sentido, né? Há casos em que a substância ela passa de sólido direto para gás, ela não precisa ir para líquido, né? Esse processo é chamado de sublimação, né? Isso daqui é o iodo, né? O iodo ele faz isso direto, não solução de iodo, porque o iodo ele é uma bolinha. Você coloca em água, faz uma solução de iodo, que é provavelmente o que você viu. Mas essa bolinha, ela não condensa, ela não vai passar para o estado líquido, perdão. Ela vai direto para vapor, para gás. Ela passa por um processo de sublimação. Bolinha de naftalina, uma bolinha que o pessoal coloca às vezes em gaveta, para não dar um cheiro tão ruim, porque o cheiro de naftalina é ruim, na minha opinião, né? Mas para a roupa não ficar com um odor muito ruim, né? Então o pessoal bota aquela bolinha de naftalina. Essa bolinha de naftalina, ela não vai para estado líquido, ela vai de sólido direto para gasoso. Gelo seco é CO2 sólido, não sei se você sabia. Gelo seco é isso aqui, é CO2 sólido, né? Aí o que você faz? Esse cara aqui, ele não passa para líquido, você não vai ver ele líquido. O máximo que tu vê é que quando tu joga ele na água, ele começa a soltar fumaça. Mas esse cara, ele vai direto para gasoso, tá? Então ele passa por um processo de sublimação. Do gasoso para o sólido, você tem a ressublimação, tá? Que também é chamada de sublimação muitas vezes. Então você pode pegar livros aí em que aqui também esteja assim, ó, entre parênteses, sublimação. Isso não é estranho, tá? Isso acontece. Ele pode dar os dois nomes aí, tranquilo? E é isso. Fechamos a nossa aula. Peço que vocês façam as questões aí do livro. Me alonguei um pouquinho, mas era muita coisa para falar, né? Falei que não ia ler sobre esses pontos aqui, acabei falando praticamente sobre todos. Mas é isso. Qualquer coisa me chamem aí, tamo junto sempre.